Os movimentos sociais são frequentemente apenas pretextos para avançar uma ideologia política, mas isso não significa que não há problemas comportamentais na sociedade. Veja então como você pode defender as minorias. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Space, revisado por Liberty Nacho e narrado por Coreia com K. Minoria é o termo muito utilizado pela esquerda para vitimizar e mobilizar pessoas com uma identificação em comum. Veja bem, apesar do termo ser minoria, esta também pode ser uma maioria na sociedade, como é o caso das mulheres, que em alguns países representam a maior parcela da população. Mas então, o que define uma minoria? Bem, se você perguntar para um esquerdista, ele vai responder que minorias são grupos de pessoas marginalizadas pela sociedade, o que, como você pode observar, pode ser muito subjetivo dependendo da interpretação. Uma mulher, por exemplo, é marginalizada pela sociedade? Objetivamente, não. O termo marginalizar se refere ao ato de impedir a integração e participação de alguém em algum grupo, e de forma alguma as mulheres são impedidas de fazer parte da sociedade, ao menos no Ocidente. Mas é claro que as feministas vão falar que sim, alegando que poucos políticos são do gênero feminino. Só que não há nada que impeça uma mulher de se tornar política, apenas uma falta de interesse de cada indivíduo. Mas veja bem, o termo minoria é muito vago, e alguém poderia falar que uma minoria é um grupo de pessoas em desvantagem em algum setor social. Nesse caso, as mulheres estão em desvantagem na sociedade? Bom, essa é uma pergunta mais complexa de responder. Se analisarmos biologicamente, cada gênero tem suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, um homem é mais forte, enquanto uma mulher tem maior valor reprodutivo. Mas isso não é necessariamente um problema, e não tem como ser resolvido de forma ética, pois as alternativas seriam ou podar algum gênero ou enfraquecer forçadamente os homens, o que é obviamente antiético, além de simplesmente estúpido. Podemos então tunar o outro, como injetar anabolizantes nas mulheres, o que também deve ser uma escolha pessoal. Mesmo assim, mesmo tentando, algumas diferenças são imutáveis. Não tem como igualar o valor reprodutivo, por exemplo. Isso seria simplesmente impossível. Mas deixando as diferenças biológicas de lado, uma mulher de forma alguma está em desvantagem na sociedade. Só os direitos extras que a máfia estatal lhes garante já é prova disso. É óbvio que um esquerdista vai dizer que isso é uma forma de recompensar as mulheres, porque elas sofrem muitas injustiças e precisam desses direitos como forma de indenização, o que é pura besteira. Se aposentar mais cedo com desculpinha de jornada dupla, por exemplo, é o cúmulo do absurdo. Primeiro, quem garante que absolutamente todas as mulheres e nenhum homem fazem jornada dupla? Ninguém. E segundo, fazer ou não jornada dupla é uma escolha pessoal do indivíduo, e ninguém deveria ser obrigado a pagar o preço dessa escolha senão o próprio indivíduo. Enfim, a lista de direitos extras é longa. O vídeo A Nova Esquerda é Misândrica aborda bem esse tema. Mas deixando as mulheres de lado, tem outras minorias que valem a pena serem discutidas. Os negros, por exemplo, têm cotas para ingressar em faculdades e concursos. Grandes empresas têm cotas de empregados deficientes que têm que cumprir, obrigando o empregado a contratar um funcionário deficiente se ele quiser aumentar sua empresa. Lá fora, no Canadá, tem uma lei que proíbe discriminação com base no gênero da pessoa, sendo sua definição obviamente muito vaga e uma afronta direta contra a liberdade de expressão. Os problemas de tudo isso são óbvios para quem acompanha o canal. Obrigar alguém a contratar uma determinada pessoa, proibir certos discursos, tudo isso é contra a ética libertária. Sem dúvida, uma pessoa deficiente tende a estar em desvantagem competindo com uma pessoa saudável, mas isso não justifica forçar uma contratação. Eu usei a palavra tende porque às vezes, como no caso do filme No Ritmo do Coração, as empresas buscam uma pessoa com uma deficiência específica que por algum motivo tem mais afinidade com certa tarefa, e nesse caso a pessoa saudável estaria em desvantagem. De qualquer modo, numa sociedade livre, se as pessoas acharem que deficientes têm de ser contratados, elas poderiam procurar empresas com essa política de contratação. Simples. Isso também incentivaria a criação de empresas com mais diversidade étnica, se fosse isso que as pessoas quisessem, ou se isso se mostrasse uma vantagem competitiva. Enfim, além de tudo isso, movimentos sociais são frequentemente associados com ações e falas idiotas. O Black Lives Matter, por exemplo, veio acompanhado de casos de vandalismo. O feminismo frequentemente promove discursos de ódio contra homens. A comunidade LGBT tenta forçar os outros a adotar uma linguagem por vezes idiota. Tudo isso pode fazer com que você fique com raiva de todos esses movimentos, que, para a cereja do bolo, são esquerdistas, defendem um Estado forte e uma política econômica falha.
Entretanto, não podemos negar que racismo, machismo e outras formas de preconceito, algumas menos discutidas como misandria, ainda existem. Portanto, eu proponho uma reflexão de como podemos combater essas formas de preconceito sem aderir a esses movimentos sociais. Vale ressaltar que o preconceito do qual me refiro aqui seria o ato de ofender intencionalmente alguém com base somente em uma característica externa, não ao ato de agressão física, já que isso seria obviamente antiético e errado, e deveria ser combatido como qualquer outra forma de agressão. Nem a definição literal de preconceito, que seria formar um conceito prévio. E isso é totalmente natural e aceitável de se fazer. Lembrando que a liberdade de expressão é absoluta. Então, vamos analisar os itens a seguir. Primeiro, saiba analisar cada caso individualmente. Às vezes, alguém vai reclamar de um caso de preconceito quando não tem. Por exemplo, vai reclamar de uma piada, uma crítica ou uma falha inocente. Da piada, você pode apenas rir. Da crítica, analisar se ela é um caso de preconceito ou se tem alguma informação concreta que suporte a afirmação. E da falha inocente, ignorar. Esse seria o caso de alguém achando pelo em ovo. Mas às vezes, realmente há preconceito, e você tem que saber identificar esses casos, não apenas descartá-los como mais uma reclamação de alguém hipersensível. Segundo, lide com isso da maneira adequada. Se alguém for preconceituoso com você ou algum conhecido, nada de sair na porrada. Cada um tem o direito de ter sua própria opinião, mesmo que essa te desagrade. Se essa pessoa estiver te incomodando, se afaste dela. Simples assim. Se ela estiver na sua casa, você pode expulsá-la da sua propriedade. Caso contrário, cabe a você se afastar dela. Isso serve para redes sociais também. Se ela estiver falando diretamente com você, apenas a bloqueie. Isso é perfeitamente ético. E se você estiver na página dela, horas, saia de lá. Terceiro, suporte ações que combatam o preconceito. O item 1 e 2 dizem o que fazer em casos individuais, mas você também pode tomar ações que influenciem na sociedade de forma geral. Combater o preconceito não é ficar falando que racismo é errado nas redes sociais para seus seguidores. Isso seria apenas ficar sinalizando virtude e teria pouco efeito na prática. O que você pode fazer de fato é mostrar por meio de ações que os conceitos prévios que formaram de você estão errados. Um bom jeito de pensar nisso é analisando a técnica do show, don't tell, ou mostrar, não contar, da escrita. Essa é uma técnica que permite que o leitor experimente a história por meio de ações, ao invés de exposições. Por exemplo, ao invés de falar que fulano e ciclano são bons amigos, mostre um diálogo entre eles que evidencie isso. É apenas desse jeito que você combate o preconceito. Falar que o protagonista de um filme é uma mulher forte é inútil. Você tem que mostrar isso na prática. Esses são os 3 itens que eu separei para combater o preconceito de forma ética e sem aderir ao feminismo, Black Lives Matter, movimento LGBT e etc. Hoje em dia, já é muito mais raro de encontrar um caso real de preconceito. Muitas vezes as pessoas apenas exageram algum engano, mas isso não o torna inexistente ou moralmente aceitável. Você não precisa do Estado como muitos desses movimentos pregam. A sociedade já condena casos de racismo, como ficou evidente após a morte de George Floyd. E o mercado naturalmente incentiva o bom convívio entre diferentes etnias, já que o oposto disso seria uma desvantagem em relação à concorrência. Na próxima vez que alguém falar que os libertários são racistas ou defendem racistas, mande esse vídeo para ele. A ética libertária delimita o que não se pode fazer, mas não exclui a existência de uma moral. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!